Privacidade. Palestra sobre Lei Geral de Proteção de Dados é realizada na Assembleia Legislativa da Bahia. Que é um marco regulatório para nós, no Brasil, embora ela se inspire no Regulamento Geral. Direito do consumidor. Procon Bahia orienta consumidores que tiveram prejuízos durante o apagão nacional. No quadro Minuto Político, a jornalista Fernanda Dourado traz uma análise sobre as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. E ainda as notícias que foram destaques na política hoje, na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no Alba Agora. Olá, muito boa noite para você. Está começando o Alba Agora desta quarta-feira, 16 de agosto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano. Vamos juntos ficar bem informados? Pelos próximos 15 minutos, você vai acompanhar aqui comigo, Miriam Neri, o dia a dia da política aqui na Assembleia Legislativa da Bahia e de todo o Brasil. Como você já sabe, ampliamos nosso sinal digital, além dos 13 municípios da região metropolitana de Salvador, no canal 12.2. Estamos em mais de 98 municípios baianos, através do canal 9.2 e em Barreiras, no oeste do estado, pelo canal 40.2. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a programação da TV Alba no Facebook, no Instagram e em tempo real no youtube.com/TV Alba. E se quiser mandar uma mensagem para a gente, uma sugestão ou uma crítica, seja ela positiva ou negativa, anota aí o nosso WhatsApp, 719-9602-5318. Na semana que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, fez aniversário, a Assembleia Legislativa da Bahia, através da Escola do Legislativo e o Tribunal de Contas do Estado, promoveram uma palestra no auditório Jorge Calmon para abordar a importância do tema. Confira. Há 5 anos, o Brasil criou a Lei 13.709 com o objetivo de proteger os dados pessoais dos brasileiros, em um cenário em que informações circulam numa velocidade e quantidade cada vez maiores. O desafio para a proteção da privacidade aumenta cada vez mais. Esse assunto foi abordado na palestra realizada pela auditora de contas públicas do TCE Bahia, a Morgana Belatti, nesta quarta-feira, aqui na Casa Legislativa da Bahia. Sim, a gente está comemorando essa semana, foi dia 14, o aniversário de 5 anos da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um marco regulatório para nós, no Brasil, embora ela se inspire no Regulamento Geral da União Europeia, mas é uma lei que vem trazendo essa necessidade de proteção. Por quê? A transparência dos dados, o acesso aos dados já não é algo que a gente consiga retroceder. A gente não quer, e a lei não quer combater isso, ela não quer o sigilo, ela quer que a gente tenha acesso a esses dados, especialmente o setor público que trata esses dados. O Tribunal de Contas não consegue fazer auditoria sem analisar dados, porém a gente precisa ter uma proteção a esses dados. O principal objetivo da LGPD é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas, promover a proteção dos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. Essa palestra aqui hoje tem essa importância, O Tribunal de Contas já vem fazendo a sua parte e é preciso que isso chegue ao conhecimento dos gestores públicos de um modo geral, prefeitos, E eu estou confiante que essa palestra hoje aqui será de muito sucesso, para que essa lei de proteção dos dados seja melhor conhecida e melhor aplicada. Nós da auditoria, junto com o TCE e a Escola do Legislativo, estamos trazendo essa palestra, uma especialista nessa área, uma auditora do Tribunal de Contas, a doutora Morgana, onde nós vamos dar um esclarecimento, seja para o corpo diretivo, seja para os servidores da casa e, consequentemente, isso aí vai se estender.
A palestra foi aberta ao público e teve presença dos servidores da ALBA. Ícaro Cares, analista de sistemas, destacou a importância das leis estarem se adequando ao avanço da tecnologia. A tecnologia e a legislação vêm evoluindo para proporcionar essa proteção dos dados. Então, o tratamento dessas informações, de que forma esses dados pessoais são protegidos, é muito importante a gente ter essa informação, esse conhecimento, e essa palestra promovida, pela Auditoria da Casa, junto com a Escola do Legislativo, trazendo uma profissional da área do Tribunal de Contas, certamente vai agregar muito. A gente percebe aqui, presente na palestra, funcionários da área de tecnologia, de auditoria, procuradoria, vários setores da Casa. Então, demonstra uma preocupação do corpo funcional com essas informações que são de alta relevância para o bom exercício do serviço público. No quadro Minuto Político de hoje, a comentarista política Fernanda Dourado vai trazer uma análise das denúncias contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Entre os assuntos estão o ato do 8 de janeiro em Brasília e também o caso das joias sauditas. Vamos ver. Qual o tamanho do desgaste causado pelas joias sauditas à imagem do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro? Obviamente que ainda não se sabe o tamanho do desgaste, mas aliados de Bolsonaro que eu conversei dizem o seguinte: Fernanda, os mais otimistas defendem que sim, que é reversível a imagem de Bolsonaro. Os pessimistas dizem que é irreversível. A imagem de Bolsonaro tem sido desgastada muito desde quando ele deixou a presidência da República. O ex-presidente, que foi o primeiro presidente que não conseguiu a reeleição, está inelegível, teve a sua imagem muito questionada quando ele demorou a sua estadia nos Estados Unidos, teve também o envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro, além dessa operação deflagrada pela Polícia Federal. E no caso de Bolsonaro, a imagem também do general, um reflexo do general, olhando as joias, olhando estatuetas, há imagens também das joias, há essa compra e recompra de joias, então há um desgaste muito grande. E aliados já pensam sim em qual nome poderá substituir Jair Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, segundo informações de bastidores, queria eleger em todo o Brasil mais de 1000 prefeitos. Mas com essa imagem de Bolsonaro desgastada, também há uma reflexão. Por isso que muitos aliados não saíram em defesa do ex-presidente da República e outros estão quietos. A definição é o seguinte: a gente tem que esperar os próximos capítulos para saber como será o desfecho dessa operação, que se irá desgastar ainda mais a imagem do ex-presidente da República, que passa por uma fase extremamente difícil. O apagão nacional que aconteceu nesta terça-feira em várias regiões do país gerou prejuízos para os brasileiros de diversos estados. Aqui na Bahia, o PROCON, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, tem prestado orientação para consumidores que tiveram os eletrodomésticos danificados. Vamos acompanhar na reportagem. Baianos e baianas viveram a manhã atípica nesta segunda-feira devido ao apagão nacional que afetou 25 estados e o Distrito Federal. Além de ter alterado a rotina das pessoas, a falta de energia também pode ter causado prejuízos. Na Bahia, 99% das cargas de energia foram afetadas em todo o estado. A ocorrência teve início às 8h31 da manhã. E de acordo com a Neoenergia Coelba, companhia responsável pelo fornecimento de energia aqui no estado, o processo de recomposição aconteceu de forma gradativa. O restabelecimento do fornecimento das áreas atingidas foi iniciado às 9h03 da manhã e concluído às 2h07 da tarde. O fornecedor, no caso a Coelba, ela tem essa responsabilidade objetiva de reparação dos danos, certo? Independente de culpa. Então, faz parte do risco do negócio, do ônus. Então, nós estamos aqui de prontidão
justamente nossa prioridade é defender a população, defender o consumidor que precisa desse suporte. O Procon Bahia está oferecendo diretamente esse canal para a resolução dos conflitos. Mesmo que as causas da falta de energia ainda estejam sendo apuradas, o superintendente orienta que as possíveis queixas sejam encaminhadas à Neoenergia Coelba. José é dono de uma eletrotécnica. Apesar de não ter sido prejudicado com o apagão, ele conta que em outra ocasião teve um equipamento queimado devido à queda de energia elétrica. Me ressarciram, me arrumaram meu aparelho, deu um pouquinho de trabalho, dá trabalho. Como tudo na vida dá trabalho, né? Eu tive que fazer 2 orçamentos, mas a empresa pagou o prejuízo e eu fiquei com o meu aparelho bom novamente. O Procon ele disponibiliza, na verdade, os atendimentos para os consumidores, as demandas individuais, né? E porventura também as empresas, os empresários que possam sofrer realmente esse tipo de prejuízo, né? E nós orientamos que eles busquem um dano, a reparação desse dano, né, via judicial, né, para que eles possam ter uma maior celeridade também na resolutividade dessa causa. Agora vamos conferir os principais destaques do site da Assembleia Legislativa da Bahia. Olha só, o deputado Ração homenageia a Associação Baiana de Imprensa pelos 93 anos de fundação. E também, Comissão de Defesa do Consumidor aprova a realização de audiências públicas. E ainda, Comissão de Desporto define pauta de trabalho até o fim do ano. Essas e outras informações e as ações aqui da Assembleia Legislativa da Bahia você acompanha diariamente no site al.ba.gov.br. E agora vamos falar de tempo. A quarta-feira em Salvador foi de sol na maior parte do dia. A temperatura variou entre 23 e 28 graus. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira aqui na capital baiana e no interior do estado. Confira. A quinta-feira em Salvador será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublados e chuva a qualquer hora. À noite, o tempo fica instável com chuvas passageiras. A possibilidade de chuva é de 90% e a temperatura pode variar entre 23 e 28 graus. Já na cidade de Barreiras, no oeste do estado, o dia será de sol com algumas nuvens e não chove. Durante a noite, o céu permanece nublado e não há possibilidade de chuva. A temperatura pode variar entre 17 e 33 graus. Já em Carinhanha, que faz aniversário nesta quinta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens e não chove. Já durante a noite, o tempo continua estável e as chances de chuva são de 0%. Os termômetros na cidade devem variar entre 19 a 34 graus. Chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje aqui na Bahia e no Brasil. Entre os destaques está o decreto de combate à violência no campo, assinado hoje pelo presidente Lula. Confira. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, está em São Paulo, onde participou do evento Fortinet Security Summit 2023, apresentando o case da prefeitura sobre os avanços tecnológicos da gestão, além da parceria que contempla diversas atividades para a cidade. O governador Jerônimo Rodrigues acompanhou a delegação do presidente Lula na manhã desta quarta-feira na Marcha das Margaridas, em Brasília. O movimento é formado por trabalhadoras rurais que lutam contra a violência no campo e tem o nome em homenagem a Margarida Alves, assassinada na porta de casa. O vereador de Salvador, Átila do Congo, reafirmou durante a entrevista a uma rádio local, nesta quarta-feira, que vai deixar o Partido Patriota. Apesar da saída, ele diz também que não pretende sair da base do prefeito Bruno Reis e ingressar em um partido da base do governador Jerônimo Rodrigues. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira o decreto que institui a Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo. Em suas redes sociais, Lula falou contra a violência a qual as mulheres do campo sofrem e citou perseguição que tirou a vida da mulher nordestina Margarida Alves,
há 40 anos. O Alba Agora termina aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alba no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, em Salvador e região metropolitana, e no canal aberto digital 40.2 em Barreiras. Acompanhe também através das nossas redes sociais e ainda em tempo real pelo youtube.com/TV Alba. Uma ótima noite para você e até amanhã.